Como eu disse nesta manhã, nós vamos falar em fenómenos que a Palavra de Deus nos mostra e também fenómenos que estão a acontecer no mundo e também na Igreja. Convido a todos para me acompanhar a abrir a Bíblia no Salmo 63. Glória a Deus. E um fenómeno forte que está a acontecer neste momento é que o mundo, e quando eu falo do mundo, às vezes parece que estamos a falar só no mundo lá fora. Quando eu falo no mundo, nós ainda estamos aqui no mundo. Nós ainda estamos inseridos no mundo. A Palavra de Deus nos ensina que nós estamos no mundo de passagem. Então, há estudos e há observações feitas que detectam estes fenómenos. Então, o mundo e a Igreja que está a passar pelo mundo está a viver entre a realidade, a ficção e a fantasia. Todas as pessoas, todo o ser humano gosta de fantasias, gosta de ficções. Principalmente, algumas pessoas gostam de filmes de ficção. É ficção, não é a realidade. Só que neste momento há uma grande mistura entre realidade, ficção e fantasia. Vamos ver o que é que a Palavra de Deus nos diz. O salmista Davi, ele escreveu muitos pensamentos, escreveu muito aquilo que estava na sua alma. E ele diz aqui no Salmo 63, verso 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. Agora esta é a parte que eu gostaria de realçar. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Principalmente a frase que diz: a minha alma tem sede de Ti. Esta é uma grande questão que eu tenho andado a observar. As pessoas procuram realmente Deus? Eu creio que sim. Cada um do seu jeito, cada um à sua maneira. Depois tem as influências religiosas, depois tem as influências filosóficas, depois tem as influências de certos pensadores. O salmista dizia: a minha alma tem sede de Ti. Eu tenho andado a observar que realmente o homem, a alma, o que é a alma? Primeiro, nós temos que entender as coisas como elas são. O homem, as pessoas, quando falo no homem, falo na humanidade, as pessoas são espírito, têm uma alma e vivem dentro de um corpo. A verdadeira pessoa não é aquilo que se vê. Muitas vezes nós confundimos as pessoas por aquilo que aparentam, por aquilo que nós conseguimos ver. Mas a verdadeira pessoa está escondida. E o salmista dizia: eu tenho sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti. Então, há fortes tendências para viver no mundo da ficção, viver no mundo da fantasia,
verdadeira e real presença de Deus. E eu digo uma coisa que é muito grave, por isso é que eu comecei por dizer que eu acredito no sentimento de cada pessoa. Eu acredito que cada pessoa anseia por Deus, da sua forma, do seu jeito. Também disse que as pessoas, todos nós, como pessoas, somos influenciados por outros, certo? Então, nós podemos observar que as grandes lideranças religiosas também influenciam as outras pessoas. Cada pessoa do seu jeito, cada pessoa da sua forma, influencia outras. Às vezes notamos mais, outras vezes notamos menos. Mas nós vivemos sempre influenciados e influenciando. E muitas vezes, se nós somos influenciados por uma imitação, também vamos influenciar na mesma linha por imitações. E o salmista, ele percebia estas coisas. Por isso ele diz: a minha alma tem sede de ti. Se nós saltarmos para o Novo Testamento, e vamos, quem tem Bíblia pode me acompanhar e saltar para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, Paulo, que está a influenciar Timóteo. Timóteo foi um pastor, Paulo era o apóstolo, ele estava a influenciar o pastor Timóteo, e ele diz muitas coisas sobre este tema. Ele fala sobre uma fé não fingida. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Nós podemos ler de várias traduções. Por exemplo, eu vou ler: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loite e em tua mãe Eunice, estou certo que também há em ti. Paulo fala a Timóteo sobre uma fé, para que ele não exerça uma fé fingida, mas uma fé real. Não uma fé ficcionada, mas uma fé real. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo estava a dizer ao pastor Timóteo: traz à memória, traz à tua alma a fé não fingida que há em ti. Porque eu estou certo que essa fé real, verdadeira, coerente, habita em ti. Por isso é que eu digo, eu acredito que cada pessoa tem a sua fé, cada pessoa expressa a sua fé da forma que aprendeu, da forma que é influenciada. Então, Paulo, o apóstolo, está a dizer que Timóteo tem uma confiança sincera, coerente, uma confiança provada e verdadeira. E esta é que é a grande questão. Nós vamos começar por levantar algumas questões hoje. Fé real, fé não fingida, fé verdadeira. O que é isso de fé verdadeira? Estaríamos aqui horas ou dias, se cada um expressasse aquilo que pensa, estaríamos aqui muito tempo, não é? Não esqueçamos que cada um de nós é um espírito, possui uma alma, habita dentro de um corpo. Quando o homem, quando a pessoa não permite que Deus habite em si,
podemos dizer que ele fica vazio. Há pessoas que expressam dizendo: eu sinto um vazio. Eu já ouvi várias vezes pessoas a expressar-se desta forma: eu sinto um vazio. E quando as pessoas sentem um vazio de Deus, elas procuram as formas mais variadas de inventar como encher esse vazio. Por isso, nesta manhã, nós vamos falar sobre o que é fé real ou uma fé de ficção ou uma fantasia. O homem hoje mais do que nunca, viaja entre os seus desejos mais recônditos e a vontade de Deus. Está ali a viajar. Se nós observarmos, e eu tenho observado nas últimas semanas, que o homem procura substituir Deus por outras coisas. Os irmãos, alguns dos irmãos vão ficar admirados com aquilo que eu vou desvendar hoje aqui. Eu quero salientar hoje, amanhã, certos pensamentos, certas realidades que não passam de ficção, mas é disso que o homem se alimenta. A pessoa vive hoje mais de ficção do que da própria realidade. Isto é, por outras palavras, torna a ficção tão real que vive numa realidade fingida. Não sei se me estão a perceber. Então o homem inventa. Vou dar-lhe alguns exemplos. Quantos já viram nas notícias, já viram na internet, aquelas pequenas bonecas chamadas bonecas Reborn? São bonecas que parecem tão reais, mas tão reais, que são objetos de estimação. Mas na verdade é que são somente bonecas. De tal forma, as pessoas estão a levar isto a peito, que essas bonecas até têm a certidão de nascimento. Até têm infantários para essas bonecas. Até têm escolas para essas bonecas. Enfim. É uma fantasia. Não é real. E eu estou a tentar descortinar aqui algumas coisas para chegar ao ponto onde eu quero. É um brinquedo. É uma fantasia. Mas que as pessoas levam muito a sério. Quando eu estava a pensar nisto e a recolher alguns dados, isto não é novo. Sabe que esta ideia da boneca Reborn nasce na Segunda Guerra Mundial. E nos anos 80 foi desenvolvido mais o pensamento. E hoje já é uma realidade. É uma fantasia, mas é uma realidade. Eu diria assim, já não chega a ver robôs, agora já não chega com os robôs. Não, temos que inventar mais. O homem, com aquele vazio, tenta preencher o vazio com fantasias, com ficções. O homem vive realmente no mundo da fantasia, no mundo da ficção. E agora é aquilo que eu vou dizer, porque foi exemplo aquilo que eu disse antes. É mais grave. Até há já quem diga, quem fale sobre o Jesus Reborn. Ahá!
pois é. Este é o ponto mais forte. É um Jesus anunciado em muitos lugares. É aquele que diz: ide por todo o mundo e façam-se seguidores de si mesmo. Perceberam? Parece tudo igual, não parece? Eu vou repetir. Eu acho que muitos ainda não apanharam. Ide por todo o mundo e façam seguidores de si mesmo. Algumas semanas atrás nós falávamos que Jesus disse para segui-lo o homem tinha que se negar a ele próprio. Não é? Agora esta nova teoria, ou por outro lado, este fenómeno que está a aparecer no mundo, está a dizer que você pode ir anunciar este Jesus e dizer: agora sigam-me a mim. Fantasia, ficção. Eu posso ser mais atrevido. Adultério. Adulterar a base da palavra de Deus. Eles dizem assim, eu vou ler algumas frases que eu apanhei. Façam seguidores de vocês mesmos, garantindo que ninguém se sinta desconfortável. Cuidado com aquilo que fala. Porque a pessoa vai se sentir desconfortável, vai embora e não aparece mais. Portanto, não fala a verdade. Jesus disse numa das suas frases, num dos seus pensamentos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade, a única vida. Sabe o que é que estes pensamentos dizem? Estes fenómenos proclamam? Que não vamos incomodar ninguém e não vamos pedir nenhuma exigência. Não vamos incomodar as pessoas. Vamos fazer tudo para que as pessoas se sintam confortáveis num lindo espetáculo. Esta é a mensagem do Jesus Reborn. Sabe o que quer dizer Reborn? Reborn é uma palavra inglesa que, traduzido para o português, fala renascido. E nós falamos muito na Bíblia acerca do novo nascimento. Mas novo nascimento implica viver na realidade de Deus, não na imitação de Deus. Amém? Amém. Este Jesus que é apregoado nestas filosofias, nestes fenómenos, é um Jesus que usa o filtro do Instagram. Sabe o que é? As pessoas podem ser as mais horríveis, mas usam os filtros e os outros pensam: ai, tão bonito. Podem ter as formas mais diversas, mas usando os filtros, ninguém vê quais são os seus defeitos. Eles põem este Jesus com filtro do Instagram, com roupa de marca, roupa da moda, e uma palavra. Não é necessário vocês deixarem nada. Só é necessário vocês virem ao espetáculo. Sigam este Jesus. Essas invenções das pessoas. Hoje, mais do que nunca, as pessoas não carregam a cruz. As pessoas não se negam a si mesmo. Sabe o que é que as pessoas fazem? Transportam objetos digitais, telemóvel,
o tablet, o computador, isso aqui é importante para mostrar o meu status, para mostrar uma boa imagem. O que é isso, negar a mim mesmo? Isso não é para esta era. Isso não é para o momento. Vivemos momentos em que os chamados cristãos não buscam mais o Cristo crucificado, mas buscam a sensação de euforia e bem-estar que a música, as luzes e a atmosfera proporcionam. Uma bela sala de espetáculo onde mexe com as minhas emoções, é isso que o homem procura. Agora eu vou dizer, o problema não é a emoção. O problema é onde é que eu ponho a emoção, em que trono eu ponho a minha emoção. Eu vou repetir. O problema não é a minha emoção, porque eu sou uma pessoa com uma alma, e porque sou uma pessoa com uma alma, eu sou uma pessoa emotiva. Mas onde é que eu ponho a minha emoção? Em que trono eu ponho a minha emoção? Essa é que é a questão. Eu disse que nesta manhã ia falar de fenómenos, não foi? É isto que eu estou a dizer. Muitos adoram a sensação da adoração e não aquele a quem a adoração deve ser dirigida. Muitos gostam de arrepios na espinha, cócegas na barriga. Ai, foi tão bom aquele culto. As reuniões, os cultos, são transformados em experiências laboratoriais, emocionais, eventos, espetáculos e shows. Meus irmãos, eu quero pôr aqui as coisas bem claras. O problema não é a fé da pessoa. O problema é quem está a influenciar essa pessoa. Com que intenção essa pessoa é influenciada. Porque essa pessoa, ao ser influenciada, está a ser manipulada com um fim. Na sociedade, a imagem vale mais do que a realidade. É ou não é? A imagem vale muito. A forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você se apresenta. Já vi muitas pessoas com fatos de marca, com perfumes caríssimos. Mas seria melhor que essas pessoas não abrissem a boca. É só imagem, mas não tem nada por dentro. Porque este fenómeno continua. Nós hoje estamos aqui a dizer que há um Jesus reborn, há um Evangelho light. Não vamos estar a apontar o dedo. Não vamos dizer as verdades. O Evangelho light é aquele que não repreende o pecado. Eu quero deixar desde já uma coisa muito clara. Deus, diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, mas Deus não ama o pecado. Deus ama o homem, mulher, claro. Mas Deus não ama aquilo que o homem faz em rebeldia para com Deus. Há diferenças. Mas o Evangelho lá te diz, Deus entende. Deus entende. Não faz mal tropeçar-se aqui ou ali. Deus entende. Deus vai entender. Deus compreende. Deus é tão amoroso que Ele fecha os olhos a muita coisa. O que eu quero dizer nesta manhã é que este Evangelho light, deste Jesus da moda, não multiplica pães.
cura os enfermos, não alimenta os famintos, mas promete, este Jesus reborn, mas promete multiplicar contas bancárias, encher agendas com promessas de prosperidade material. O Jesus real é aquele que diz que a porta é estreita. Só passa um de cada vez. O Evangelho Light fala, pode ir a manada toda. Vá atrás de todos. Sem olhar, porque depois vai cair no precipício. Sabe que o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, neste momento não é bom para o marketing. Você vai afastar as pessoas da igreja. Você vai chocar as pessoas não vão... Posso dizer aquilo que eu penso? As pessoas não vão vir mais à igreja, não vão pagar mais os seus dízimos, as pessoas não vão dar mais as suas ofertas, a pessoa vai para o outro lado, para onde se sente bem, onde não é apontada. Sabe que o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, não veio para realizar os nossos sonhos. Eu vou repetir, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, não veio para realizar os nossos sonhos pessoais. Mas Ele veio para que cada um de nós possa morrer para si próprio. Seguir a palavra de Deus. Ele veio para que cada um de nós possa ter vida no seu nome. No nome de Jesus, o Cristo, o Messias. E realmente, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho inconveniente. É um Evangelho que incomoda. É um Evangelho que confronta. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Ele diz, está mal. Tens que mudar. Não imites. Não vivas na fantasia. Reconhece o teu erro. Por isso é que o salmista dizia, a minha alma tem sede de ti. Senhor, às vezes eu não entendo certas coisas. Eu não entendo como é que os meus irmãos se expressam. Mas cada um de nós tem a sua forma de se expressar. Ninguém é mais do que ninguém. Cada um se expressa da forma como aprendeu. Hoje em dia o altar, o púlpito foram transformados, infelizmente, em muitos palcos. Os pregadores são estrelas, são celebridades. Os discursos e as mensagens têm que ser mais altas do que a prática do dia a dia. Eu vou repetir. Os discursos e as mensagens têm que ser mais altas do que a prática do dia a dia. Nunca ouviram esta expressão? E esta expressão é bem portuguesa. Faz o que eu digo, mas não faças aquilo que eu faço. É uma fantasia. A pessoa vive numa fantasia. Meus irmãos, a igreja deve ser um lugar de culto. Amém. Não um lugar de espetáculo. Amém. No mundo, o que importa não é o que é vivido, mas o que é exibido. Exibições. O espetáculo é bom. E pagam muito dinheiro por certos espetáculos muito bons. Mas quando alguém se levanta para dar oferta na igreja, diz, isso não. Mas vão gastar rios de dinheiro em espetáculos. E às vezes, às vezes até espetáculos religiosos. Hoje de manhã nós estávamos a falar
que as pessoas criticam quando nós pedimos ofertas, quando nós pedimos dízimos, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina assim. Mas, se forem a outros sítios, um casamento é pago, uma festa é paga, um aniversário é pago, um batismo é pago, aí já não fala. Como? Um funeral é pago. Tudo é encenado. Tudo é fabricado. E no mundo, a encenação vale mais do que a transformação. Infelizmente, nós líderes, e estão aqui alguns líderes, e por isso eu estou a falar desta maneira. Infelizmente, nós líderes, não estamos a formar discípulos. Estamos a formar consumistas. Até há pessoas que se dirigem ao pregador para sugerir mensagens. Fale mais sobre este assunto, porque o outro não gosta tanto. Então nós não formamos discípulos, formamos consumidores ou consumistas. A adoração virou arte de um desempenho. Ou em termos técnicos hoje chama-se performance. A arte de desempenhar. A arte de me apresentar. E aí nós descobrimos uma coisa. E eu tenho estado a descobrir, tenho estado a procurar. Quando eu vivo numa fantasia, quando eu vivo numa ficção, quando eu vivo fora da realidade de Deus, eu vivo fora de Deus. E eu descubro que a glória de Deus está ausente. Não está ali. No Antigo Testamento há uma história de uma senhora que estava grávida e que quando ela recebe a notícia de que a arca do Senhor, e a arca do Senhor é símbolo da presença do Senhor, quando ela recebe a notícia que a arca do Senhor tinha sido roubada, ela imediatamente dá à luz e chama a esse menino Icabod. O que quer dizer que a glória foi-se. Já não há mais glória, já não há mais presença. A presença está fora. Há muito espetáculo. Há muita manipulação de emoções. Mas a glória se foi. Quem quiser procurar esta história, está em 1 Samuel, capítulo 4. Ela chamou aquele menino Icabod. Porque a glória, a presença de Deus, já não estava ali. Em muitos casos, a presença de Deus é substituída por efeitos especiais. Coisas que mexem com a nossa alma. Lembra? Estão lembrados que nós começámos por dizer: a minha alma tem sede de ti. O salmista sabia que era ter sede de Deus. E pela graça de Deus, ele não tinha como substituir nada. Ele ou tinha Deus ou não tinha Deus. Com a tecnologia moderna, nós conseguimos substituir muitas coisas. Ezequiel escreve no capítulo 10, verso 18: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa. É necessário que cada um de nós esteja consciente. Vou dizer outra forma. É necessário que cada um de nós esteja consciente que nem tudo que dá prazer vem de Deus. E nem tudo que vem de Deus dará prazer.
Eu vou repetir. Nem tudo o que dá prazer vem de Deus e nem tudo o que vem de Deus dará prazer. Meus irmãos, não vamos trocar a presença de Deus por efeitos especiais. Não vamos trocar a conversão pelas sensações, pelos sentimentos. É bom que estejamos informados, e vou terminar com este grande fenómeno. É bom que estejamos informados no presente de hoje, na nossa atualidade, que existem vários fenómenos, vários conceitos. Há um conceito, há um fenómeno que paira hoje e quase ninguém dá conta, um fenómeno chamado dopamina. Eu vou explicar. É uma pesquisa científica que explica que existe em cada um de nós um neurotransmissor, uma substância química que atua no sistema nervoso central, desempenhando um papel crucial em funções como motivação, prazer, recompensa, humor e movimento. Nós somos espírito. Note, eu vou dizer outra vez, nós somos espírito. Temos uma alma, na alma está o centro das emoções, o centro da vontade. Amém? Então nós temos que ter cuidado com isto. Nós somos espírito, nós não somos alma. A diferença é que muitas vezes nós substituímos. Somos alma. Não, não somos alma. Nós temos uma alma, nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Não vamos trocar as coisas. Então vamos adorar a Deus e não a sensação que é provocada por estes sentimentos, por este fenómeno chamado dopamina. A dopamina tornou-se hoje um novo amém. Querem ouvir alguns exemplos? Sim ou não? Se eu sinto alguma coisa, se eu sinto arrepios, é de Deus. Eu estou a sentir qualquer coisa, isto é de Deus. Se eu choro, é de Deus. Se eu gosto e faz bem ao meu ego, é de Deus. Ouçam bem, irmãos. A verdade é que nem sempre Deus fala através dos sentimentos ou através do prazer. Deus fala muitas vezes no silêncio e na dor que nos santifica. Há muitos cristãos hoje que vivem segundo estes sentimentos, estas sensações, este fenómeno chamado dopamina, que vivem sempre na dependência do culto, sempre na dependência do evento, sempre na dependência do acampamento, do retiro. Certa vez eu ouvi uma história, foi na minha presença, alguém pedir a um pastor, a um líder, ore por mim. Esse líder, esse pastor disse, vá ao retiro, que é no dia tantos. Imagine Jesus quando era abordado pelas pessoas. Jesus quando era abordado por aquele homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine Jesus dizer assim, não, para o mês que vem aqui é o retiro, vai ao retiro. Mas é isso que hoje as pessoas vivem. Vivem dependentes do próximo retiro, do próximo culto, do próximo evento, da próxima conferência. E confundem o conforto com consolo e unção com entretenimento. Querem sentir as emoções à flor da pele, mas não querem obedecer.
Não, isso não. Uma vez tive uma senhora que me disse, na cara mesmo, não, isso eu não faço. E nós estávamos simplesmente, sabe, nós estávamos a falar simplesmente sobre perdão. E ela disse, não, isso eu não faço. Pessoas querem se emocionar, mas não querem se converter. Querem sentir cócegas na barriga, mas converter? Não. A verdadeira adoração não pode ser medida pelo que se sente, mas por aquilo que nos tornamos depois de adorarmos. A verdadeira adoração é com Deus. Meus irmãos, a verdadeira adoração, eu até digo mais, a verdadeira adoração é pessoal. Quando nós nos reunimos para nos motivar uns aos outros a irmos a Deus. Mas a adoração deve ser pessoal. Eu devo ter uma relação com Deus pessoal. O culto, por mais músicas que tenha, por mais bandas que toquem, não é isso que vai converter a pessoa. O que vai converter a pessoa é a obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que as pessoas podem se tornar naquilo que adoram. E as pessoas, e nós muitas vezes pregamos isso, muitas vezes falamos disto a respeito aos ídolos. Mas sabia que os ídolos não são só de madeira e de pedra? Os ídolos podem ser homens que você está a copiar, que você vai atrás. Então você vai se tornar imitador dessa pessoa, imitador desse homem. A questão não é sentir bem, a questão é, ou eu sou mesmo nascido de novo, ou não sou. O Senhor Jesus não nos prometeu uma fé cheia de sensações boas. Ele prometeu uma cruz pesada. Uma cruz pesada que corta, que esvazia de nós mesmos para que sejamos e possamos ser cada vez mais cheios dele. Amém. João Batista dizia que ele cresça e que eu diminua. Amém. No mundo, a verdade é um modo que não se deve viver. O mundo vive na mentira. O mundo vive na manipulação. O mundo vive à parte, com uma certa arte, aquilo que eles chamam de performance. Imagem. As pessoas têm o desejo de ser aceites. Eu quero dizer a essas pessoas, se entregar a sua vida ao Senhor, o Senhor vai aceitar. Não se importa se os homens aceitam ou não. Não se importa. Não se importa se os homens o rejeitam ou não. Entregue a sua vida ao Senhor. Este fenómeno chamado dopamina pode encher templos, pode encher igrejas, mas só a verdade de Jesus Cristo liberta. A verdade que nem sempre dá prazer, às vezes ela desconstrói antes de reconstruir. O que é fingido não é verdadeiro, por mais semelhante que seja. Eu vou repetir, o que é fingido não é verdadeiro, por mais semelhante que seja. Então, nesta manhã, eu quero vos desafiar. Eu não sei se alguns que estão aqui presentes e se alguns que estão a ver pelas redes sociais, se alguma vez, enquanto jovem, brincou aquele jogo verdade e consequência. É um jogo muito perigoso. Porque a pessoa é colocada entre a espada e a parede. Se diz a verdade, tem uma recompensa. Isto é, uma consequência. Verdade ou consequência.
É um jogo perigoso. E é isto que o mundo vive. Não quer a verdade, quer fingir uma verdade. E por isso tem as consequências. Há quem disse que é possível nós termos controle na vontade de decidir, mas jamais iremos ter controle nas consequências. Eu posso decidir aquilo que eu quero. Eu posso controlar aquilo que eu decido. Mas depois as consequências eu não posso controlá-las. Então, nesta manhã, eu quero fazer um convite a todos que estão aqui e a todos que estão a assistir. Voltem ao esconderijo do Altíssimo. Antes que seja tarde demais. O tempo do arrependimento, meus irmãos, isto é muito grave aquilo que eu vou dizer. O tempo do arrependimento está a terminar. O tempo do arrebatamento está a chegar. E assim que a igreja for arrebatada, o tempo do arrependimento fechou. A porta fechou. Então vamos voltar às veredas antigas. Vamos retornar às origens. Às origens da palavra de Deus. Este é o meu desafio hoje de manhã. Há fenómenos a acontecer no mundo. E a igreja ainda está no mundo. A igreja ainda é influenciada por muitos fenómenos no mundo. Então, vamos voltar às origens. Eu lembro quando era novo. E alguns dos meus irmãos que me conhecem, eles brincavam comigo. Alguns diziam que eu era um ET. Sabe porquê? Porque eu passava horas no meu quarto a orar. E aqueles meus colegas que estavam no liceu, na escola comigo, eu levava-os para o meu quarto para se ajoelharem comigo para orar. Eu era mesmo um ET. No outro dia, quantos viram a imagem ou imagens da Marcha para Jesus? Amém. No outro dia, ali perto do Marquês de Pombal, nós desafiámos as pessoas a ajoelharem-se da rua. Somos mesmo ETs. É verdade, nós não somos deste mundo. Nós somos do reino celestial. Nós só estamos aqui de passagem. E então podem dizer que sim, nós somos ETs. Se você vir uma pessoa na rua, na fila do supermercado, na fila da Segurança Social, na fila à espera do médico, você pode perguntar a essa pessoa: posso orar por si? E ora naquele momento. E ora. Peça a Deus por essa pessoa. Nós temos que voltar às origens. E as origens é que a igreja primitiva... Sabe porquê que a igreja primitiva crescia? Porque eles não viviam na ficção. Não viviam na fantasia. Eles viviam na realidade de Deus. Amém?